Quando meus filhos saíram de casa, senti uma mistura de perda e libertação. Percebi que era hora de me reconectar comigo mesma, de encontrar novas paixões, enquanto ainda apoiava e amava meus filhos à distância. Jane Fonda. Você já viveu ou ainda vive a síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é um fenômeno psicológico que ocorre quando os pais, geralmente em uma fase mais avançada da vida, experimentam sentimentos de tristeza, solidão e perda após a saída dos filhos de casa. Esse momento é comum quando os filhos saem para estudar, trabalhar ou formar suas próprias famílias, deixando os pais sem o papel de cuidador e ou controlador que desempenhavam há anos. Filhos, desde a gestação, são sonhos projetados dos pais. A escolha de um nome já traz em si uma série de projeções fundamentais para compreender uma dinâmica familiar. Não é raro que o significado de um nome já venha com um desejo inconsciente daquilo que os pais desejam ou sonham para uma criança, mesmo que eles não saibam disso. Já um sobrenome como filho, neto ou júnior pode parecer apenas uma homenagem, mas traz consigo uma grande carga psicológica também. E o que dizer dos enfeites de porta da maternidade ou ainda da decoração do quarto do bebê? O brasão de um time de futebol, uma nave espacial, uma bailarina, um pincel ou ainda uma decoração feita à mão pela avó ou por uma artesã especial. Por mais que a gente evite, somos seres que projetam e que recebem projeções o tempo inteiro. E a maior parte delas é totalmente inconsciente. Já na adolescência, aquele filho ou aquela filha amorosa começam a dar sinais de que não estão seguindo o caminho que aquele pai ou aquela mãe imaginou. Gostos musicais, o desejo de se tornar um artista, a amiga que é uma má companhia, a decisão do vestibular. Filhos são para os pais um eu ideal e por isso é natural que os pais queiram preservar naquela criança exatamente o que mais gostam dentro de si ou ainda fazer uma reparação, desejando que o filho seja exatamente aquilo que o pai não conseguiu ser e evitando que ele ou ela passe por tudo que aquele adulto passou. Só que, claro, a vida não é assim. Como diz uma amiga minha, a vida não anda, ela capota. E se em algum momento você disse ou sente que ainda vai dizer para o seu filho ou filha a frase "não foi isso que eu sonhei para você", desculpe te decepcionar, mas está tudo bem. Filhos precisam decepcionar seus pais para que possam se tornar adultos com um ego estruturante, viver suas próprias vidas e não uma vida projetada, controlada, segura e infeliz. Filhos não existem para realizar os sonhos dos pais e ambos, para o bem ou para o mal, terão que lidar com isso. Filhos precisam viver e, portanto, ir para o mundo, mesmo que esse mundo pareça assustador, perverso e injusto para o seu querido bebê. E é aí que se instala o tal do ninho vazio. Ver os filhos se tornando seres independentes e autônomos, mesmo que em um certo ponto traga orgulho e alegria, pode sim também trazer sentimentos de perda, tristeza, depressão, ansiedade e redefinição de papéis a partir da partida dos filhos. E não tem receita de bolo para isso. A forma como os pais experimentam a síndrome do ninho vazio pode variar significativamente entre diferentes culturas e contextos pessoais. Nos países nórdicos, por exemplo, é comum que os jovens saiam de casa cedo, muitas vezes ao completar 18 anos ou quando entram na universidade. A independência é altamente valorizada e os sistemas de bem-estar social robustos nesses países proporcionam um suporte considerável, facilitando essa transição. Os pais geralmente incentivam a independência desde cedo e veem a saída dos filhos de casa como uma parte natural do desenvolvimento. Similar aos países nórdicos, nos Estados Unidos e no Canadá, a saída de casa é geralmente esperada quando os jovens vão para a universidade ou começam a trabalhar. Há uma forte ênfase cultural na independência e na autossuficiência. Nos países do sul da Europa, como a Itália, Espanha e Portugal, é comum que os jovens permaneçam em casa até os 30 anos ou mais. A família extensa tem um papel central na vida dos indivíduos e há menos pressão para que os filhos se mudem logo após a maioridade.
Os pais, muitas vezes, preferem que os filhos permaneçam em casa até que estejam financeiramente estáveis e casados. Essa prática também está ligada a condições econômicas, como o alto desemprego juvenil. No Japão e na Coreia do Sul, é comum que os filhos permaneçam em casa até o casamento. Em muitos casos, especialmente nas áreas urbanas, o espaço é limitado e caro, o que torna economicamente vantajoso viver com os pais. Os pais geralmente aceitam e até esperam que os filhos morem com eles até que estejam casados e prontos para começar uma nova família. Existe uma forte conexão intergeracional e a saída de casa pode ser vista com menos urgência. Já no Brasil e em grande parte da América Latina, há uma tendência semelhante aos países do sul da Europa. A saída de casa muitas vezes ocorre mais tarde, em parte devido a fatores econômicos e culturais. As famílias são altamente unidas e não há pressa para que os filhos saiam de casa. Os pais costumam apoiar financeiramente os filhos até que eles estejam completamente independentes. Claro que aqui eu estou trazendo um recorte do nosso país que vive realidades distintas dentro do seu vasto território e que é altamente influenciado por questões econômicas que podem levar até mesmo jovens de menos de 18 anos a ingressarem no mercado de trabalho cedo. Pesquisas indicam que as mães, especialmente aquelas que dedicaram grande parte de suas vidas aos cuidados dos filhos, podem ser mais suscetíveis a experimentar a síndrome do nível vazio em comparação aos pais, principalmente no que diz respeito à partida de um filho único ou ainda do caçula, o chamado meu bebê, que segue protegido como última esperança daquela mãe que tem receio do que virá ao perder uma função que desempenhou por tantos anos com amor e carinho. Mas também tem o lado bom dessa história. Alguns estudos sugerem que, embora os pais possam inicialmente sentir tristeza e perda, a longo prazo muitos experimentam uma melhora na qualidade de vida, incluindo aumento na liberdade pessoal e na redescoberta de interesses, hobbies e do próprio relacionamento depois da segunda metade da vida. Ainda assim, é importante saber que a saída dos filhos pode ter um impacto significativo no relacionamento conjugal. Para alguns casais, isso pode ser um momento de redescoberta e fortalecimento do vínculo, enquanto para outros pode trazer à tona tensões subjacentes que eram ofuscadas pela presença dos filhos. Vários estudos têm explorado a síndrome do ninho vazio, suas causas, efeitos e como diferentes fatores podem influenciar a experiência dos pais. Dentre os estudiosos que têm se destacado nesse estudo estão Karen L. Fingerman, uma psicóloga e pesquisadora que tem explorado como a relação entre os pais e filhos evolui à medida que os filhos crescem e deixam o lar. A doutora Fingerman fez contribuições importantes para a compreensão dos processos sociais e emocionais na idade adulta e o impacto desses processos na saúde e no bem-estar. Carol D. Reef. Ela é conhecida por seu trabalho sobre bem-estar psicológico, incluindo a transição de pais para a fase do ninho vazio e como isso impacta o bem-estar. E por último, Lillian E. Troll. Troll realizou pesquisas sobre as interações familiares e como as mudanças no ciclo de vida, como a saída dos filhos de casa, afetam as dinâmicas familiares. Esses estudos nos ajudam a entender que a síndrome do ninho vazio é uma experiência complexa e que pode variar amplamente de acordo com o contexto individual, cultural e familiar. Embora seja uma fase desafiadora, muitos pais conseguem encontrar novos significados e propósitos depois da saída dos filhos. Ainda que exista muita informação disponível, há também muitos mitos e medos ao redor desse tema. Por isso, buscar um psicoterapeuta para lidar com questões psicológicas do ninho vazio e um médico, caso se desenvolva um sintoma no corpo, é essencial para viver esse momento ao mesmo tempo desafiador e sublime com leveza. Como diria J.K. Rowling, o ninho vazio não é vazio, ele está cheio de memórias que construímos juntos. E à medida que meus filhos voam para longe, eu vejo que nossa relação só se fortalece com a distância. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza.